Vamos lá? Então, vamos continuando com o nosso conteúdo aqui. Então, agora o conteúdo é a influência dos processos e tecnologias militares para empresas privadas. A gente sabe que nosso segmento de segurança, ele é bastante das Forças Armadas, militarizado. Acredito que boa parte daqui são oriundos, né? Tivemos o nosso palestrante da Força Aérea Brasileira. E isso, com certeza, ele complementa e ajuda a gente a ter processos, ter hierarquia e seguir num processo que agrega valor aos nossos clientes. Então, quero trazer aqui ao palco Alexandre Chaves, diretor da Avantia. Bem-vindo. Aê. Diego Sérpia, da Colgate-Palmolive. Diegão. Christian Calas, diretor adjunto do DSEG da Fiesp. E André Leal, especialista em segurança da Reixas. Convido a plateia para fazer perguntas também para os nossos palestrantes aí no QR Code. Então, um belo conteúdo. Então é contigo, Chaves. Legal. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui. O Alexandre, que você já conhece aí do mercado, o Alexandre Chaves. Hoje é Alexandre Chaves da Avantia. É uma honra estar aqui, sendo o facilitador desse painel, de alguns amigos que eu considero bastante, para falar de um tema muito legal e que acaba aguçando a curiosidade. Eu acho que para muitos aqui, e aí já vou fazer algumas provocações, depois de tantos painéis, depois de tanto conteúdo bacana, tá no 6º painel, a gente tem uma missão aqui, senhores, uma missão boa, que é a gente manter o nível. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Tá? Eu vou começar com um pedido a vocês que cada um pudesse fazer uma breve apresentação. Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde, estamos no meio do dia aí, né? Muito obrigado pelo convite, Avantia, é um prazer enorme estar aqui. Eu me chamo Diego Serpa, como já foi dito. Hoje eu sou líder de Security, de plano de continuidade de negócio e crises na Colgate-Palmolive. Também faço parte do elenco de diretores da ASIS, do capítulo São Paulo. Agradeço ao nosso presidente estar aqui, o Anderson Nakamura. E sou ex-presidente da ORI, da Associação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, lá na unidade do Litoral Paulista, em São Vicente. Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui. Agradeço à Avantia o convite e parabenizo pelo evento impressionante. E parabéns também aos organizadores do evento. Eu sou o Christian, milito aí na área de defesa e segurança há mais ou menos 13 anos e sou diretor adjunto da Fiesp e também conselheiro de administração da Protecta, que é uma empresa de body armor, blindagens e fabricante de itens bélicos. Bom dia a todos, me chamo André Leal. Eu estou muito feliz de estar aqui, extremamente feliz. Eu olho para o lado, às vezes me pergunto o que eu estou fazendo aqui, né? Eu recém completei minha primeira década na área de segurança, sendo 8 delas dentro do Exército Brasileiro. Hoje estou à frente da Hershey, né? A gente fala também de segurança e muito de continuidade de negócios. E, além disso, eu sou fundador de uma plataforma de desenvolvimento profissional e pessoal chamada Precursor. Porque nessa minha transição, né, que eu agora completou 2 anos para o mercado corporativo, eu via muita necessidade dos militares fazer essa transição. E hoje, com um pouco mais de amadurecimento na área, eu vejo que é uma via de mão dupla, né? O mercado também precisa de militares. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso também, e eu acredito muito nesse pêndulo, tá? De pessoas, processos e tecnologia. E um gestor de segurança ela tem que estar sempre pendulando esses grandes 3 temas. Legal. Eu vou começar fazendo um pedido
fazendo um pedido para o Christian. Ô, Cris, a gente tem a oportunidade de ser parte do Departamento de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Nós fazemos parte do DSEG. E eu percebo que o setor, de modo geral, a iniciativa privada, quase sempre não entende direito o que uma federação das indústrias tem ligado a esse tema e por que ter um departamento lá dentro. Você pode, por favor, explicar o que é o departamento e que você pudesse também trazer dados que são produzidos lá dentro? Vamos lá. Então, não é à toa que a Federação da Indústria do Estado de São Paulo tem um departamento dedicado à defesa e segurança. Isso é por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a indústria de defesa é muito expressiva para o nosso PIB. Nós correspondemos hoje, defesa e segurança, a 5% do PIB, aproximadamente. É uma indústria que gera emprego qualificado, tem efeito multiplicador econômico, para cada R$1.000 investidos em defesa e segurança, são gerados R$2.200 de valor. Então, é uma indústria altamente geradora de valor, mas não é só isso. O Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp, Ale, como você sabe, porque nós trabalhamos juntos lá também, ele tem uma função hoje em dia muito importante de interlocução com os formuladores de política pública em defesa e segurança. Então, nós estamos sempre debatendo com eles, debatendo as problemáticas nacionais, e também nós temos uma função importante, uma missão importante de gerar dados, produzir estudos que vão suportar depois tanto os formuladores de política como o setor de segurança privada, que deve andar junto, porque hoje eu acho que a gente pode resumir, e esse desafio aí de da gente ser o sexto painel é interessante, porque tudo converge para um mesmo consenso. Nós temos o que há de comum entre defesa, segurança pública e segurança privada? Bom, eu acho que basicamente duas coisas. Primeiro, um inimigo comum, que é o crime organizado. E segundo, um aliado comum, que é a tecnologia. A gente, enquanto Estado, tem que observar uma série de leis, regulamentos, missões, As Forças Armadas, por exemplo, têm a sua missão constitucional na mão amiga, garantindo a lei e a ordem, no braço forte, garantindo as nossas fronteiras, mas o crime organizado não tem fronteira. Então, a gente, na Fiesp, fez um estudo, tem feito um estudo. Então, é interessante, porque o evento aqui acontece desde 2017, eu estava observando, e desde 2017, nós produzimos um anuário de mercados ilícitos para o Estado de São Paulo. É um trabalho que também vai ser feito a nível nacional, mas a Fiesp saiu na frente produzindo esse dado, e aí são números impressionantes. Quer dizer, o prejuízo acumulado, juntando várias métricas nesse período, o prejuízo que a criminalidade causou chegou a 453 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de segurança pública aqui em São Paulo, em 2022, foi 27 bilhões. E atua, assim, algumas cadeias são mais visadas, eu vou até pedir licença aqui para trazer alguns dados um pouco mais precisos para os senhores, e falar de dado é uma responsabilidade. O anuário ainda traz o seguinte: nós temos perdas em salários e impostos federais, estaduais e municipais da ordem de 80 bilhões de reais. E os mercados ilícitos movimentaram no seu PIB 113 bilhões de reais. Então, é um negócio grande, é um negócio organizado, eles têm organização. Claro, os senhores sabem disso, mas a Fiesp já conseguiu ter a visão de que eles têm uma organização horizontal e vertical, com hierarquia, com pessoas qualificadas, com plano de carreira, com colaboração horizontal entre diversos núcleos, inclusive distribuídos geograficamente. Então, a segurança passa a ser um problema de todos nós, no contexto que traz muitas oportunidades. Eu estou impressionado aqui
com a quantidade de tecnologia que a gente tem à disposição. E aí, os meus colegas aqui do lado têm uma missão, né, e eles estão fazendo um trabalho incrível de aproximar a gente, né, dos setores militares, né, que para nós é um pouco, né, para quem é civil é um pouco distante, né? E a Fiesp está aberta aos senhores. Inclusive, eu tenho que falar mais uma coisa. Sistema S é indutor e produtor de tecnologia, e nós temos, inclusive, centros especializados em cada tipo de tecnologia. Tem centros que desenvolvem materiais novos, tem centros que fazem cibersegurança. A Fiesp, inclusive, aqui em São Paulo, está despontando também, está liderando esse processo de inovação em cibersegurança. Então, aí, aproximem-se da Fiesp, o Ale está aqui como nosso embaixador, e nós estamos aqui para servir, o Sistema S existe para servir a indústria e para servir o país, tá, gente? É isso. Desculpa se eu falei muito, tá, Ale? Imagina. E um ponto importante que conecta a gente à nossa temática é a questão das tecnologias, da influência, né, das influências das tecnologias e dos processos militares, os quais eu sempre aprendo bastante, porque dentro do Departamento de Defesa existem pessoas oriundas das forças e que a gente começa a ver uma convergência com todo o setor privado. A exemplo da Bayer, que esteve aqui, que fez menção, ao comandante La Sagra, que nos abrilhantou com a palestra dele, coisas incríveis e que muitas coisas que a gente hoje observa no nosso setor acabam saindo das Forças Armadas. E aí, agora eu vou passar o bastão para o nosso querido Serpa, falar um pouquinho dessa sua experiência de Forças Armadas e como é que você se inseriu no mercado privado, né? Isso seria muito legal para você poder abrir aqui para a gente, por favor. Bacana. Primeiro que falar sobre veteranos, Forças Armadas, acredito que há muitas pessoas aqui licenciadas para falar sobre esse tema. Então, eu fico muito grato de ter sido escolhido para trazer a minha experiência aqui, o que eu vejo sobre o assunto. Tenho muitos colegas aqui, muitos amigos que estão aqui na casa hoje e ficaram nas Forças Armadas muito mais tempo que eu, né? Eu tive um período muito curto. Eu queria ficar mais tempo, confesso. Mas o bom disso é que eu comecei a minha transição também de forma rápida. E é muito importante, eu vou pegar um gancho do que o Cris falou, porque trabalhar com veteranos, e também vou pegar um gancho do que as nossas amigas do IS falaram, né? Trabalhar com veteranos, muitas pessoas não sabem, mas é um grupo de afinidade dentro do conceito de diversidade, os veteranos das Forças Armadas. É algo que é representado por muitas empresas no nosso mercado. A gente tem a Amazon, a gente tem a própria Meta, tem a Colgate-Palmolive, fazemos um trabalho forte com veteranos, Grupo Invicta, Grupo GPS. Então, eu conheço muitas empresas aqui, a própria Piracanjuba, que trabalham com veteranos. Trabalhar com veteranos, nós contribuímos com a defesa do cenário do nosso Brasil, da nossa pátria. Isso também é um assunto que é muito defendido pelo amigo André Luiz, já vi alguns podcasts dele, porque a gente tem soldados engajados, sargentos cursados, oficiais especializados, que quando saem das Forças Armadas e não têm uma oportunidade de aplicar a sua inteligência, aplicar tudo o que aprenderam numa empresa correta, são seduzidos muitas vezes, não todos, mas grande parte é seduzido pelo crime organizado. Então, trazendo isso para o conceito de defesa, é defesa também contribuir para a alocação desse pessoal quando eles saem, depois que eles se desmobilizam da sua carreira militar. Como eu disse, é muito importante valorizar isso, é um conceito de diversidade também, e a minha transição, como eu disse, foi muito... Eu fiz o meu curso no Exército e eu saí, não consegui continuar, e aí eu tinha um grande arcabouço de estudo literário, com pouca prática, então o mercado não via isso. Poxa, como esse cara vai aplicar o que ele aprendeu se ele não teve a prática? Mas a literatura ela é muito forte, né? Eu digo que a gente aproveita processos até hoje, dentro do meu processo de proteção de executivos, dentro do meu processo de roubo de carga, do plano de continuidade do negócio. A inteligência, a literatura que a gente aprende nas Forças Armadas, elas são aplicáveis até hoje. E essas empresas que trabalham com veteranos, elas tiveram essa sacada, elas tiveram essa percepção. Hoje, no elenco da Colgate-Palmolive, nós temos não só militares, mas também law enforcement. Então, temos pessoas do DSS, do US Department of State, da Polícia de Nova York, militares
do Exército Argentino, do Exército Brasileiro. E eu sei que outras empresas trabalham com forças policiais também. Temos colegas aqui hoje do GSI, da Polícia do Distrito Federal. Tem muita gente que vem trabalhar nas Forças Armadas porque é uma oportunidade que oferece melhores condições de remuneração, onde eles podem aplicar a sua inteligência de uma forma sofisticada, porque as forças elas são tradicionais, né? A gente está falando muito de tecnologia, mas o meu pai sempre fala uma coisa e eu repito em todo lugar que eu vou. Quando um computador de 10 mil não funciona, uma caneta de 10 centavos tem que funcionar. E é assim na força. A gente vê muita coisa, muito processo no papel. Aqueles que são mais ousados querem desbravar o mundo corporativo, trazer essas ideias e transformar em tecnologia. E aí a gente vê as coisas acontecendo, o cenário evoluindo. Então, é muito importante a gente ter projetos, ESG mesmo, com foco, trazer essa expertise militar, que assim começou a minha carreira, com uma oportunidade pequena numa escola de formação, né, onde me deu o primeiro incentivo. Depois eu fui para uma empresa multinacional de investigações, fui para a bebida, fui para o varejo, trabalhei na prestação de serviço. Inclusive, sempre tive vontade de fazer uma coisa e sempre fiquei envergonhado, né? Tem gente que acha um pouco piegas, mas uma coisa que a gente aprende também que eu aprendi no Exército, quando a gente lê o aditamento, tem a 4ª parte lá, justiça e disciplina. E a justiça, a gente reconhecer algumas coisas. Então, vou sair um pouco do protocolo aqui, mas uma coisa que eu aprendi na força tem que fazer. Eu queria muito agradecer ao Michel Pípolo, que está aqui presente. Muito obrigado, comandante. Foi um cara que, na minha transição de carreira, na parte mais crítica ali da minha carreira, confiou muito em mim, me empoderou, me apresentou para o mercado. Muita gente me conhece aqui hoje, mas se não fosse esse cara, talvez não me conhecessem. Talvez se as pessoas soubessem de mim o que eu sei ao meu respeito, ninguém sentaria ao meu lado hoje. Mas ele foi um cara que me empoderou. Então, é importante ter pessoas como o Michel, que empoderam, que acolhem, que transformam a vida das pessoas e que vão dar um retorno para o mercado. Tá bom? Eu já gostava do Michel, agora gosto mais. Só complementando o que o Diego falou, né? Eu vejo muitos aqui oriundos das Forças Armadas. E o nome do meu projeto se chama Precursor justamente por conta disso. Eu tive a grata oportunidade de vir de um celeiro, né, de um quartel, no qual me apresentaram o mundo da segurança corporativa, o qual tem muita semelhança para a gente. Só que, ao mesmo tempo, eu vi muitos jovens sendo subempregados ou até mesmo aliciados para o crime organizado devido aos processos que eles conhecem dentro do Exército. Então, não só a parte da tecnologia, mas o processo e tudo isso que a gente conversa, elas vão converger muito porque a gente está citando aqui, que é a necessidade da gente trazer essas pessoas para o mercado de segurança. Só que em São Paulo, 10 mil jovens são incorporados no ano militar obrigatório. Quando a gente fala da carreira temporária, que são no máximo 8 anos, são 35 mil pessoas aqui em São Paulo. Isso a gente está falando de todas as idades, de todos os segmentos, enfim. São muitas pessoas que necessitam dessa transição e, ao mesmo tempo, o mercado precisa do nosso conhecimento. Porque quando a gente fala de processos, a gente aprende lá em progressão, né? Quando você vai progredir no terreno, você precisa saber para onde você vai, como você vai. Gente, isso é 5W, 2H. Quando a gente fala de militar, desconheça um militar que chega em algum local que não faça, né, aquele giro no horizonte. Quer dar uma volta, conhecer a entrada, saída, tudo isso. E, gente, isso é um Gemba, né? Quando a gente fala de processos, está totalmente atrelado para o mercado corporativo. Só que esses jovens que estão lá, que permanecem durante um pouco período, eles necessitam de alguém que estenda a mão a eles para que eles enxerguem que eles sabem disso também. Então, acho que isso é a necessidade de ter um precursor. Da mesma forma que você citou aí o Michel, você foi um precursor para mim, bem como as outras pessoas que estão aqui, que são precursoras para mim. Então, isso que eu vejo, e a gente necessita de tecnologia para levar para esses jovens. Então, a maneira de ensino, ela necessitou desse próximo passo. E é por isso que a gente está aqui tocando esse projeto. Que legal. Eu acho que falar desse tema aqui com vocês não poderia ser o melhor painel possível, né? Ô, Diego, você consegue falar para nós, cita um pouco, de uma forma mais prática, no dia a dia, a partir de processos e a partir das tecnologias, né? O que você trouxe e que você usa no teu dia a dia. E uma outra coisa, que essa pergunta vai ter que ficar para você e para o Leal. Acho que eu e o Cris vamos ficar só prestando atenção e aprendendo. Mas
como é que as companhias, né, as companhias às quais vocês trabalham, enxergam esse valor das Forças Armadas, do processo militar, dentro da corporação? Então, são duas perguntas em uma, e aí depois eu pediria que o Léo pudesse falar. Claro. Deixa eu começar de trás para frente, tá? Se você me permite. As empresas, eu percebi que, por onde eu passei, principalmente nas empresas tomadoras de serviços, tá? Quando elas vão montar o elenco de segurança, muitas vezes procuram por militares, mas não sabem ao certo o porquê. E quando a gente chega e se apresenta, muitas vezes a gente assusta. Pelo diálogo, pela maneira de falar, né? Muitas vezes a maneira que a gente fala parece uma imposição. E às vezes isso é verdade. Então, para elas enxergarem valor nessa função, nesse perfil, a gente precisa fazer o que o militar ele aprende a fazer, que é se adaptar a qualquer terreno. Então, não é porque eu sou um cara de infantaria que eu tenho que chegar lá e só arrumar uma briga lá na minha frente. Eu preciso aprender, o que alguns dos meus colegas já falaram aqui, eu preciso aprender a negociar, eu preciso aprender a ser flexível, eu preciso aprender a ser intraempreendedor. E ser intraempreendedor, eu preciso aprender a vender internamente. Né? Não é vender aquilo, não é vender uma fantasia. Você tem que vender de uma forma ilustrada aquilo que você quer dizer, e é muito técnico. Né? A gente tem que, um grande amigo fala, a gente tem que ser mais que parecer. Mas se você parece muito, você também tem que ser muito. Então, continuar se especializando, e toda vez... Eu aprendi uma coisa na Colgate, e eu demorei aí 18 anos para aprender isso. Eles veem valor no termo técnico que eu uso, na maneira que eu me coloco, nas minhas análises, no meu plano estratégico, quando antes da reunião eu nivelo a nossa comunicação. Por exemplo, olha pessoal, a gente vai começar uma reunião aqui agora, eu vou usar alguns termos técnicos para falar, por exemplo, de as pessoas que estão roubando a nossa carga. As pessoas que estão roubando a nossa carga são brasileiros, então eu vou utilizar o termo aqui força diversa. É um termo técnico utilizado dentro da nossa literatura. Quando eu nivelo e empodero, eles falam, cara, esse cara realmente é técnico, não é uma gíria dele. Então, posso dizer que 80% a gente conquista com uma boa comunicação com os nossos executivos e trazendo valor, de fato, sabendo medir e sendo, como diz também lá na oração lá do Guerreiro de Selva, né, que eu não fui, mas eu leio bastante, precisamos ser moderados em nossas necessidades. Você tem a oportunidade de pedir, peça o que de fato você vai utilizar. Faz sentido realmente pedir? O que você tem, você está usando de forma racional? Essa é a maneira que a gente tem de ter credibilidade. Para não me estender muito, depois eu posso voltar, eu vou passar para o Léo. Ainda sobre isso, quando a gente fala de processos e tecnologias militares, vou me prender e me ater muito em processos. E por que eu digo isso? Quando eu sentei na cadeira lá da Hershey's, há um ano atrás, já me jogaram assim, vamos atualizar a tecnologia. Falei, ótimo, vamos. Primeira pergunta, cadê a política de segurança? Então a gente falou de processos. Por que de política de segurança? Porque muitas das vezes pedem lá a câmera que seja, preciso de uma câmera. Qual o motivo? Me roubaram uma peça. Qual que é o procedimento que estava por trás dessa peça? Essa peça estava trancada dentro de um armário? Enfim, N fatores aqui, N exemplos que a gente pode até ir mais profundamente, mas trabalhamos por um ano com políticas e procedimentos para que a gente inserisse uma cultura de segurança. Nos painéis aqui anteriores a gente citou bastante o caso, por exemplo, de cultura de segurança americana, que é muito forte, principalmente na questão de terrorismo. Se eu deixo uma mochila em um aeroporto nos Estados Unidos, eu simplesmente esqueci, ninguém vai mexer. E não é porque eles estão cuidando da sua mochila, porque eles têm medo. Eles têm medo porque exigiu uma demanda anterior. E diante disso tudo, dentro da nossa realidade, eu no ambiente fabril, se eu deixar uma caixa dentro da minha fábrica, eu preciso que todos os colaboradores compreendam que aquilo pode ser um sinal de perigo. Só que para que eles compreendam, não existe uma câmera sinalizando aquilo, ótimo, é bacana. Mas o primeiro passo é que eles tenham essa cultura de segurança para que a gente consiga progredir para os próximos passos. Então, por isso que eu citei lá no início. Primeiro a gente vai em pessoas,
depois a gente vai para os procedimentos e, por fim, para a tecnologia. Hoje, 1 ano depois, a gente já está tomando os primeiros passos em relação à tecnologia, porque, sim, ela é extremamente necessária, só que algum colega aqui anterior comentou da medicação, né? Não adianta eu querer dar uma medicação muito maior do que você realmente necessita. Então, quando a gente fala dessa relação do veterano, eu vejo essa necessidade, porque a gente é inserido nessa realidade e a gente aprende a ter essa cultura. Que legal. Bem, aqui ficou muito claro o seguinte. A chamada do painel. A Colgate e a Hershey sofrem influência militar, por terem vocês com competência, sabedores dos processos e replicadores de tudo isso que vocês aprenderam. Isso, para mim, ficou muito claro aqui e acho que ficou claro para todos. Cris, eu queria que você falasse um pouco. E eu acho que isso tem uma relação muito grande com o que o Neves trouxe no painel anterior, num dos painéis, que é os desafios que ele tem, de desafios muito grandes para combater problemas que ele hoje possui. E no final do dia, isso é uma guerra. E eu sei que você tem tecnologias voltadas à parte, trazendo essa parte militar, atendendo o privado, né? Você pode falar um pouco de tecnologia, do que vocês fazem, que isso tem total relação com a nossa temática aqui. Bem, falando em tecnologia, né, obviamente existem restrições legais para que o material de emprego militar seja plenamente usado em segurança privada. Eu acho que, assim, só pegando o gancho aqui do contexto, eu fiquei muito impressionado com algumas frases que saíram aqui, né? O Serpa falou que o crime organizado também recruta oriundos das forças, né, e de forças de segurança também, por conta do treinamento, da capacitação deles, né? Então, a gente realmente tem uma concorrência por recursos, né? A gente, enquanto fabricante de item bélico, é alvo da criminalidade, claro, porque eles vão fazer uma ação, eles precisam do material. Então, a gente está no mesmo contexto, né? E aí eu acho que a outra coisa que chamou a atenção, né, é a questão da afinidade. Quando a gente estabelece uma ponte por afinidade, né, a gente cria um canal de interlocução onde a gente começa a ter ideias comuns e a troca em duas mãos, que para o militar é um pouco mais protocolar e é assim que deve ser mesmo, porque ele tem uma obrigação de garantir a soberania nacional e o sigilo, mas ela é necessária para a gente combater o inimigo comum. E aí a gente começa a ter pontos de encontro, né? Como, por exemplo, eu vi ali na Body Camp, né? Historicamente, que aí eu acho que é um tema que são outras informações que a gente precisa trazer, e todo mundo já sabe, mas eu acho que não custa lembrar. Historicamente, o setor de defesa ele é um gerador de inovação tecnológica, né? São vários exemplos, a internet é um deles, o GPS é outro, e por aí vão inúmeras inovações que surgiram em períodos de guerra, que surgiram dentro do setor de defesa. Os orçamentos de defesa e deveriam ser aqueles mais generosos em P&D, pegando TRLs mais baixos, sendo mais ambiciosos na inovação. E um exemplo que surgiu aqui foi o Body Cam, né? Quer dizer, acho que alguém estava conversando e eu ouvi uma conversa, foi num painel, falando que o Body Cam é uma tecnologia importante para segurança num determinado setor industrial, né? No caso, era o setor de hospitais. Então, a gente vê... Então, vamos lá. O raciocínio defesa é geradora de inovação. A inovação em defesa, ela tem emprego dual, né? Micro-ondas, os exemplos que eu citei, enfim. O primeiro emprego dual é força de segurança pública e segurança privada. Então, tem que andar tudo junto, né? Quer dizer, os equipamentos que nós vendemos, por exemplo, enquanto empresa, eles são fundamentais para a segurança privada, né? E a segurança privada, muitas vezes, vai enfrentar uma ameaça de um fuzil e a proteção balística que ela tem acesso aí, sem grandes burocracias, ela vai até um 380, ou no máximo uma pistola 9mm, quer dizer... A gente tem aí um exemplo de um produto de defesa que deveria estar mais empregado aí nas forças de segurança, dependendo da ameaça, porque o criminoso é um só. É só isso a mensagem. Legal. Diego, você
uma coisa que o Cris acabou de falar sobre tecnologia, sobre alguns exemplos do micro-ondas, coisas que foram que nasceram, né, no desenvolvimento da área de defesa. O próprio comandante Lassaga mencionou do DCTA, né? Se desenvolve coisas incríveis ali dentro. Eu lembro, por exemplo, quem que não usa, né, o Waze, né? O Waze é uma tecnologia que nasceu para o uso militar. Achei que você ia falar Colgate. Quem não usa Colgate? Poxa vida. E então, dentro desses exemplos, né, quais coisas relacionadas à tecnologia você poderia estar citando também como exemplos que hoje a gente usa no nosso dia a dia e que estão aí, que muitas vezes as pessoas nem fazem ideia de que veio dessa área militar? Eu falei brincando aqui, mas o creme dental que nós utilizamos hoje em forma de tubo é algo que surgiu na época de guerra, né? Porque antes era em lata. E aí um recurso mais rápido de fácil uso para o militar em combate era que fosse em tubo, pudesse espremer, utilizar, poder fazer melhor a higienização. E aí, até, pessoal, eu falei creme aqui, mas quem quiser chamar de pasta, pode chamar, tá? Que tem fora chamam de toothpaste, aqui chamam de creme dental. Vocês são nossos clientes, vocês chamam como vocês quiserem, desde que use, tá bom? Então, é um exemplo, né? Nas atividades de segurança, propriamente dito, a gente aproveita muito da inovação, né, que o sistema de defesa traz. Desde uniformes, né, que protegem melhor ali o guarda, o segurança, recursos de rastreamento, de botão de emergência, de localização, drones mesmo, visão noturna, visão de calor, armamentos não letais utilizados principalmente pelas tropas de choque, que hoje é um recurso utilizado, não utilizamos na Colgate, mas em algumas empresas se utiliza, né, também. Então, e principalmente os processos, né? Eu gosto muito de falar dos processos porque os processos, abrir um parênteses aqui, eu gosto muito de trabalhar com militares, não somente com eles, né? Por exemplo, tem um estagiário no meu time que está se formando em matemática, não serviu às Forças Armadas e trabalha com segurança. Porque quando a gente alia essa nova geração, que já foi muito dito aqui, com a doutrina, a gente tem um produto bom, a gente tem uma coisa nova. Porque, de novo, a doutrina vai trazer o tradicional, aquilo que quando tiver um blackout, vai funcionar. Mas e aí, se a gente não tiver, como a gente pode melhorar o que a gente tem? Até que a gente tenha, né, melhores condições. Então, quando a gente junta esses dois elementos, a gente tem um sucesso, né, ainda mais aprimorado. Vou correr na minha resposta, que já apareceu um sinal vermelho aqui na minha frente, gigante. Mas quando a gente fala de inovação, eu gosto principalmente de Forças Armadas, eu separo em dois grandes setores. O primeiro é soberania. O que eu quero dizer soberania? O setor das Forças Armadas e Defesa como um todo, ele sustenta grande parte do seu tempo em soberania. Então, tecnologia que a gente diz como um todo, que a gente tem hoje no nosso dia a dia, desde o Waze, GPS como um todo, a guerra espacial, né, que a gente sabe, todas essas partes que a gente usa no nosso dia, o próprio celular, vem dessa necessidade da soberania, de se impor como um exército maior. E a atividade fim, que é a guerra em si, ela traz outras necessidades, como é o caso da logística que você citou. Como você puxou para a Colgate, vou ter que puxar para a Hershey. O chocolate amargo. O chocolate amargo ele vem da necessidade logística de não derreter para chegar no militar. Lá na guerra é muito conhecido, né, o setor do M&M's, porque o M&M's é uma cobertura extra justamente para não derreter aquele chocolate interno. Só que a gente aqui não gosta de M&M's, a gente prefere chocolate amargo, tenho plena certeza disso. E no nosso dia a dia, por mais besta que seja, hoje, se você for fazer um brigadeiro de micro-ondas, todos os itens são devido à Segunda Guerra Mundial. Leite condensado devido à necessidade logística, chocolate amargo devido a... Vocês vão comer brigadeiro de chocolate amargo devido à necessidade logística e o micro-ondas propriamente dito. Então, eu separaria entre esses dois grandes setores. A inovação tecnológica devido à necessidade de demonstrar soberania e também a necessidade fim, que sim, tem várias inovações devido à logística. Eu gostei que o Serpa, você falou em comer chocolate, ele já levantou, você levantou a bola e já falou, e depois tem que escovar o dente com Colgate. Já cortou, né? Vamos começar as perguntas aqui da plateia. Então, o Rafael da Uber, obrigado pela pergunta. Considerando os processos rigorosos e estruturas detalhadas da metodologia militar, quais que os senhores acham mais relevantes na aplicação prática para a segurança e o ambiente corporativo? Essa eu vou deixar para quem quiser responder. Uma coisa que não é segredo,
a minha operação mais robusta, mais densa, é de proteção de executivos, visitantes e segurança de eventos. Então, todo o planejamento que nós fazemos, utilizamos da doutrina. Nada mudou. A maneira que nós trabalhamos em campo é um pouquinho diferente, porque o executivo de hoje não gosta mais daquele bodyguard do lado dele ali, com aquela cara fechadona. Não gosta de nem perceber. O executivo hoje tem 40 anos. Então, ele não quer perceber que segurança está do lado dele, mas todo o planejamento, situação, missão, execução, comando, administração, comando, comunicação e controle, tudo isso a gente planeja na fase certa. A gente pega ali, para quem conhece o CIMEX Adminicom, né? E a gente destrincha ele todinho, fazendo todo o planejamento, logística, escolta, que é material do SegOut, né, da PE. Então, todos os processos a gente usa igualmente, rigorosamente. O que a gente faz, às vezes, é complementá-los com alguma tipicidade que a companhia, que a empresa precisa, né? Foi assim na PepsiCo, foi assim na Coca-Cola e assim na Colgate também. Vou aproveitar para ser um pouco repetitivo, no sentido de que, novamente, pessoas, então a gente tem que aprender a capacitar essas pessoas, sejam elas de origem militar ou não. É isso que a gente busca fazer dentro da plataforma do Precursor. Processos, doutrina, política, né, que a gente chama aqui no mundo corporativo, é necessário, tem que estar escrito para que não haja dúvidas, para que tenha menos aberturas para dúvidas e por fim, tecnologia, porque essa tríade bem alinhada tenho certeza do sucesso da missão. Muito bom. Tem mais uma aqui que é do nosso palestrante para outro palestrante. Então, aqui a pergunta é para o Diego, o Luiz Auleta. Diego, quais são as principais habilidades que o veterano possui e para que as empresas modernas são vistas como um grande diferencial, ou seja, a vantagem competitiva dentro da corporação? Acho que as principais virtudes são as soft skills, né? Que a gente chama lá de atributos da área afetiva, que na prática é a mesma coisa, são soft skills. Mas o senso de missão cumprida também é muito forte, eu diria como a segunda característica. Então, se a gente recebe uma tarefa, a gente vai entregar essa tarefa. E, por fim, é o senso de dono, né? Então, não importa de quem é o trabalho. Se eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. O Samuel está aqui, o coordenador da operação daqui do Brasil, e ele não deixou mentir, que a gente fala para os nossos executivos, é exatamente isso. Se um dia parar uma linha de produção, você pode contar com o meu time que a gente vai fazer acontecer. Não importa de quem é o trabalho. Óbvio que o meu guarda não vai assumir uma linha de produção, mas eu tenho recurso, tenho muitos amigos aqui, prestadores, né, parceiros de negócio, que prontamente vão me servir efetivo para assumir uma função de forma temporária. Até por isso que eu acho que eu tomo conta do plano de continuidade do negócio lá, né? Então, acho que eu vejo esses 3 pontos aí. Os atributos da área afetiva, soft skills, senso de missão, cumprimento de missão e o senso de donos. Para mim, são os principais. Obrigado pela pergunta. Diego, você já respondeu aqui, o Samuel da sua equipe e o Lucas do Grupo GPS, exatamente sobre soft skill e sobre os processos, os indicadores nessa transição, né? Mas tem mais uma pergunta aqui. De que maneira o trabalho em equipe no contexto militar facilita na coordenação e na comunicação da área de segurança junto com as áreas complementares de apoio e de suporte? Eu acho que até em complemento à pergunta anterior, acho que a palavra-chave é adaptabilidade e senso de urgência, né? O senso de dono que a gente chama. Porque o que importa para a gente é cumprir a missão. Não importa se é do nosso departamento ou que seja de outro departamento. E digo isso muito da minha história. Eu comecei no Exército uma parte logística. Muitas das vezes eu estava fechando o pregão para ligar a moto e sair para a operação, né? Como eu sou de um quartel de polícia do Exército, essa adaptabilidade traz para a gente, veteranos, essa grande necessidade e esse senso de urgência. Porque a gente sabe, se até aquele quadrado está comigo, mas se no próximo precisar de mim, eu vou até o final de todos os quadrados. Então, acredito que seja isso. Tá. Mais uma pergunta, a gente estourou o tempo aqui. O Marcos da Ambev, obrigado, Marcos. Existe um banco de dados dentro da corporação de vocês para contratação de ex-militares e aproveitando também dentro do contexto, o custódio da Piracanjuba, se tem um processo de assessment para contratação de ex-militares? Muito obrigado pela pergunta. Acho que é o que vai brindar o final dessa apresentação, porque a gente falou tanto em mobilização dos veteranos. Há vários meios de cadastrar os veteranos. Um parceiro que a gente precisa falar aqui é o Galdino, Tenente Galdino.
ele tem um banco, a gente pode deixar disponível depois também na Avantia, um banco de cadastro de currículos dos veteranos. A gente está fazendo um projeto junto, inclusive, né? Um projeto à parte que nós estamos fazendo. Eu, o Leal, Machine Group, que é uma empresa de grandes eventos, e a Escola Modos de Segurança, que a gente está aproveitando com prioridade os veteranos que estão saindo agora na primeira, na segunda baixa, todos os anos, cadastrando num banco de currículos, e a gente oferece a entrada para esse banco de dados para as empresas que querem contratar esse pessoal que é qualificado, né? Que o recurso mais simples ali, ele vai trazer consigo já a hierarquia e a disciplina, que são os nossos principais pilares. E com hierarquia e disciplina, finalizamos agora mais um painel. Parabéns aos nossos palestrantes. Muito obrigado, pessoal. Aqui, Parabéns,